tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Bom dia a todos, bom dia, Belinha, bom dia, Iapunira, bom dia a todos que vieram aqui hoje. É uma alegria estar com vocês novamente aqui. E neste momento, nós vamos iniciar então, apresentando a nossa mensageira, que gentilmente vem aqui hoje nos ensinar mais um pouco sobre a santificação. Bem-vinda, Belinha, bom dia. Bom dia, Lígia. Bom dia a todas. Eu não estou muito bem ainda. Estou cheia de dores nas costas. Ainda não saíram estas dores, mas tenho que estar aqui com um saco de água quente. Mas Deus vai estar aqui no controle. Amém, amém. Qualquer coisa, se precisar sair ou terminar mais cedo, pode dizer, tá bom, Belinha? Fique à vontade, tá? Importante é que você fique bem, tá? Ok, obrigada. Vamos Obrigada. fazer 2 orações? Eu faço uma, a Belinha faz outra e depois a gente começa. Pode ser? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, amoroso Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, por mais um dia que o Senhor nos reuniu aqui na tua casa, porque estamos juntos, reunidos em teu nome, e o Senhor ali estará presente conosco, essa é a promessa, Pai. Nós te louvamos, honramos o teu santo nome por isso. Agradecemos, Pai, pelo renovo que o Senhor nos deu esta manhã. Nós pedimos a tua misericórdia sobre nós, Pai. E especialmente eu quero pedir que o Senhor derrame sobre nós a porção dobrada do teu Santo Espírito. Abençoe a tua serva Belinha, nossa irmã, que veio aqui, Senhor, se dispôs, mesmo diante das circunstâncias, ela se dispôs a estar conosco para trazer a tua mensagem para nós nessa semana. Senhor, eu peço que o Senhor a abençoe ricamente, que o Senhor esteja com ela, que o Senhor carregue-a nos teus braços, Pai, que o Senhor lhe dê a cura no tempo certo e de acordo com a tua vontade, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor envie também os teus santos anjos para estar conosco. Assenta-se os teus anjos aqui ao nosso lado, Paizinho, e dá-nos a tua paz nesse dia. Eu peço tudo isso e agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor,
na sua presença para louvar e bendizer o seu nome. Sabemos que não têm sido momentos fáceis e o Senhor conhece todas as circunstâncias, mas eu entrego nas suas mãos as minhas dores, quem sabe as dores de alguns dos irmãos que estão aqui conosco, porque todos nós temos feridas que precisam de ser curadas, umas físicas, outras mentais, espirituais. E por isso que o Senhor aceita este sacrifício de louvor, que nos abençoe com o poder do Espírito Santo. O Senhor tem sido bondoso, tem sido misericordioso conosco. E por isso, nós só temos a agradecer. Dirija este estudo, toque o nosso coração, impressiona a nossa mente e ajude-nos a sermos pessoas mais humildes, mais resignadas e mais dispostas a que Jesus possa ser formado em cada um de nós. Eu suplico estas bênçãos para todos aqueles que estão aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Podemos começar então? Sim? Sim, Ok. a boca é sua, mas a palavra é do Senhor. Bom dia a todas, mais uma vez, e a todos. Não vejo as vossas carinhas, só vejo duas. Sei que é muito cedo ainda no Brasil, mas eu sei que os irmãos estão aí desse lado. Muito bem, então sabemos, todos nós já temos ouvido esta frase, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E Deus usa imagens. E podemos dizer que o plano da salvação é ilustrado, ou seja, tem imagens. É como se Deus dissesse assim: olha, tu estás a perceber o que eu te estou a dizer ou queres que eu te faça um desenho? E Deus fez um desenho. Fez o desenho do santuário. E nós sabemos, e sobretudo aqui na sala de consagração, tem sido estudado muito o santuário, mas o santuário não se esgota e continuamos a aprender muitas coisas. E vamos hoje refletir um pouquinho mais acerca dele, porque ele também está interligado com as festas. Não é verdade? Nós sabemos disto e então não vamos ler as passagens, já conhecemos, mas por exemplo em Êxodo 25:8, que Deus manda construir o santuário e ele dizia: habitarei no meio de vós. Mas depois, quando chegamos ao Novo Testamento, ao Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o verso 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então em Êxodo diz que o santuário, porque Deus queria habitar no meio de nós. E depois no Novo Testamento diz que quem é que veio habitar no meio de nós? Foi o Verbo, ou seja, Jesus. Em João 14:6, nós conhecemos o texto que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas depois no Salmo 77:13 diz que o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Ou seja, Deus queria habitar com o pecador. Quem veio habitar com o pecador foi Jesus. Ele próprio diz que ele é a verdade, mas também diz que a verdade está no santuário. Existe um outro texto
de Isaías capítulo 8, versículo 13 e 14. E aqui nós vamos ler este texto. Isaías 8, 13 e 14. Diz o seguinte: ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele, ou seja, o Senhor, vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de armadilha e de laço aos moradores de Jerusalém. Então, aqui diz-nos que Ele, Jesus, nos seria por santuário. Nos seria por santuário. Diz-nos também em Tito, capítulo 2, versículo 11, que a salvação de Deus se manifestou, ou melhor, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. E nós sabemos quem é que trouxe salvação. Foi Jesus. Então, Deus queria habitar entre nós, Jesus veio habitar através do santuário, e no santuário nós temos o plano da salvação. Ou seja, Jesus trouxe salvação e nos explica como é que essa salvação é conseguida através do santuário. Eu vou ler-vos aqui uma citação do Grande Conflito, no capítulo 28. É um livro que precisamos ter sempre perto de nós, porque é um livro riquíssimo. Eu tenho que abri-lo aqui rapidamente. Grande Conflito, capítulo 28, e vamos ler a página 488.2. Diz-nos o seguinte: o assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmos de conhecimento sobre a posição e obra do seu grande sumo sacerdote. Aliás, ser-lhes-á, e aqui é que eu quero chamar a atenção, ser-lhes-á impossível exercer a fé que é essencial neste tempo ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. Estão a ver aqui? Sem este conhecimento do santuário, alguém está a queixar-se do som, não sei se me estão a ouvir bem. Sim? Ok, então diz aqui, se não conhecermos esse assunto, ser-nos-á impossível exercer a fé, aquela fé que é essencial para este tempo, ou ocupar a posição que Deus nos deseja confiar. E depois diz, quão importante é, pois, que todos contemplem muitas vezes, portanto não é apenas uma, muitas vezes a cena solene em que o juízo se assentará e os livros se abrirão, e em que, juntamente com Daniel, cada pessoa deve estar na sua sorte no fim dos dias. Então, esta é uma citação importante que nos faz compreender que realmente o santuário é um assunto inesgotável. E nós sabemos, visualizamos neste momento o santuário e sabemos que o santuário, podemos dizer que está dividido em duas partes. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, o acampamento antes de Cristo, mas a partir do pátio depois de Cristo. E por que é que nós dizemos isto? Porque precisamente no pátio, a primeira coisa que nós encontramos é o altar dos holocaustos. E quem é que foi sacrificado em holocausto? Jesus Cristo.
Portanto, o santuário se divide em duas partes. Não esqueçam, antes de Cristo, que é o acampamento, e depois de Cristo. Também existe apenas uma única porta de salvação. O santuário só tinha uma porta para entrar. E João, capítulo 10, versículo 9, diz que Jesus, aliás, é o próprio Jesus que diz que ele é a porta. Ele é a porta. Mas como ter a salvação? Primeiro, temos o altar dos sacrifícios, ou seja, isso significa que precisamos aceitar e crer na morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele também tira o meu pecado. Ele tem poder para isso. Precisamos crer nisto. Segundo, um pacto com Cristo. Primeiro foi na circuncisão e depois através do batismo. Depois de Cristo, o que é que iria acontecer? Depois da divindade, podemos dizer, vir à Terra na forma humana, a tenda, propriamente dita, também se divide em duas partes. Já repararam? A tenda se divide em duas partes. Sabemos que Deus trabalha em ciclos, não é? E Deus levanta um profeta com uma mensagem que não é verdade presente para o tempo desse profeta, mas quando essa mensagem está para começar a cumprir-se, esse profeta já não existiu, já não existe, e Deus levanta outro profeta que vai pregar exatamente a mesma mensagem, mas que é verdade presente para o tempo desse profeta. E nós temos isso, eu podia agora falar-vos aqui um pouco sobre isso, mas não vou estender muito. Temos o primeiro profeta, Enoque, que profetizou da vinda, ou melhor, de um juízo, profetizou de um juízo universal. Mas Enoque já não estava cá quando esse juízo universal aconteceu. Ele já tinha sido levado para o céu. Então Deus levanta outro profeta. Quem foi esse profeta? Noé. E foi exatamente Noé que pregou a mesma coisa que Enoque. É no tempo de Noé que acontece então um juízo universal. Depois, mais à frente, temos Abraão, um outro profeta. E o que é que ele profetizava? Que o povo de Deus iria estar escravizado no Egito. Ou melhor, não diz lá que era no Egito, mas que iria ficar escravizado por uma nação. E lá iria estar 400 anos. Mas que ao fim desses 400 anos iria ser liberto. Mas Abraão já não estava cá quando isso se aproximou. E Deus, como disse que o povo iria ser liberto, perto da libertação dele, Deus levanta outro profeta, que vai pregar exatamente a mesma mensagem. Quem foi? Moisés. E, portanto, temos aqui dois pares. Enoque faz par com Noé e Abraão faz par com Moisés. E é Moisés, precisamente, que vai libertar o povo, que Deus já tinha profetizado a Abraão. Depois, mais tarde, temos Jeremias. Acontece exatamente a mesma coisa. Jeremias, ele profetizava que o seu povo iria estar, iria estar numa outra condição, fora do seu país, mas que Deus iria... Podemos ler essa passagem de Jeremias, já agora. Capítulo 11, ou melhor, capítulo 25, versículo 11. E toda esta terra virá a ser uma desolação. Portanto, Deus está a dizer, através de Jeremias, que esta terra, a terra de Israel, iria ficar desolada e um espanto. E estas nações servirão ao rei de Babilónia 70 anos. Portanto, temos aqui uma profecia de tempo. Versículo Jeremias 25, 11 e 12. E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei de Babilónia. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, e farei dela uma desolação perpétua. E nós sabemos que
Isso iria acontecer ao final de 70 anos. E quem é que Deus levantou precisamente para dar cumprimento a esta profecia? Foi Daniel. Então, Jeremias faz par também com Daniel. E o que é que acontece? Daniel tem duas profecias. Uma profecia mais pequena, de 70 semanas, ou seja, de 490 anos, e uma profecia maior, de 1200, ou melhor, de 2300 anos. 2300 anos. E quando estava para chegar ao final dos primeiros 490, Daniel já não estava vivo. E o que é que Deus faz? Deus levanta outro profeta. Lembram-se? Para dar fim aos pecados. Aliás, até levantou dois profetas. Primeiro João Batista e depois o próprio Jesus, que iria dar cumprimento a essa profecia. A mesma coisa acontece com a profecia de 2300 anos. Daniel já não estava presente, apesar de ter sido Daniel a fazer a profecia. E quando chegamos perto do cumprimento dessa profecia, ou seja, 1810 anos depois, Deus levanta outro profeta, que vai pregar exatamente a mesma profecia que Daniel tinha falado em Daniel 8,14. Até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel já tinha morrido. Quem é que Deus levantou? Desta vez não foi um homem. Aliás, Deus tinha chamado 2 homens, mas eles recusaram. E ele acaba por chamar uma mulher frágil, Ellen White, e que ela prega exatamente a mesma coisa que Daniel 8,14, a purificação do santuário. Então estamos a ver como é que Deus funciona a nível da história através dos profetas. Muito bem, Satanás conhecia isto, e sabendo disto, e sabendo que iríamos entrar numa fase, a última fase da história, ele procura levantar outros movimentos no mesmo país e na mesma época, precisamente para confundir as pessoas. Quem é que ele levanta? Os mormons, também com um profeta. É curioso. Levanta as testemunhas, também com um profeta. A cientologia, o evolucionismo, o marxismo-leninismo, ou seja, o comunismo. E é interessante, o espiritismo. Tudo é criado na mesma época, ao ponto de a profetisa que Deus levantou, chamada Ellen, Deus levantou, portanto, Satanás levanta também uma outra mulher, no mesmo país, na mesma época, curiosamente também chamada de Helena Petrovna Blavatsky. É impressionante. A contrafação está sempre seguindo o verdadeiro. Bom, mas existem aqui algumas coisas interessantes. Nós sabemos que Ellen White, quando ela foi chamada por Deus, ela chamava-se Helena Gold White. O que é que significa white? Branco. O que é que significa gold? Ouro. O que é que significa Ellen no inglês? Uma tocha reluzente, ou seja, alguma coisa que faz ver o caminho. Faz ver o caminho. Então isto é interessante porque temos aqui estas 3 palavras, branco, ouro e algo que consegue mostrar, ver o caminho. Isto faz-nos lembrar alguma coisa? Na mesma época em que Deus disse, aconselho-te a que de mim compres o quê? Ouro, gold, vestes brancas, white e colírio. Ellen. É só por acaso.
Deus é maravilhoso, tem muitas coisas escondidas. E encontramos isso em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Bom, mas voltando ao santuário, a tenda também ela se divide em duas partes. Ou seja, antes da Igreja Adventista, que é o lugar santo, e depois da Igreja Adventista, o lugar santíssimo. Os irmãos estão a compreender. Portanto, o lugar santíssimo, ele acontece precisamente no tempo da sétima igreja. O que quer dizer? O que quer dizer que o período do lugar santo, depois que Jesus subiu ao céu e se inicia o período das 7 igrejas, 6 daquelas 7 acontecem no lugar santo. Estão a perceber, irmãos? E é precisamente em 1844, quando se inicia a passagem de Jesus do Santo para o Santíssimo, que se inicia a 7ª igreja. Mas será que Deus, durante aquele período em que Jesus esteve a ministrar no lugar santo, ou seja, das 6 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, será que Jesus conseguiu resolver o problema do pecado? Ainda não. Ainda não. Gostava que abrissem no livro de Jó, capítulo 5. E eu vou ler o versículo 19. Em 6 angústias te livrará, e em 7 o mal não te tocará. É curioso. O que é que Deus estará também aqui a dizer? Que durante o período das 6 igrejas, em que Jesus esteve a ministrar no lugar santo, o que é que diz aqui? Ele te livrará. A Igreja de Deus tem estado em angústia durante todo este tempo, até 1844. Mas o que é que ele depois diz? E em 7 o mal não te tocará. Ou seja, o lugar santíssimo, o tempo da 7ª igreja. Quando Deus diz, sela o livro até ao tempo do fim. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que esta igreja, ou seja, a 7ª igreja, ou seja, Laodiceia, o povo do juízo, tem que ser apresentada, primeiro, com vestes brancas, white, purificada como ouro purificado no fogo, gold, e ter uma visão espiritual completamente diferente. O último período da história da Igreja Cristã, o último 7º, o período de Laodiceia, tem que ser um período completamente diferente. Porque é o período que diz respeito à última parte do santuário, onde vai finalmente ser resolvida a questão do pecado. Então, é uma parte especial que precisa de uma experiência especial e diferente de todo o resto do cristianismo. Sabem que a Bíblia dá-nos muitas lições. Havia um homem que tinha um problema de lepra, lembram-se? Tinha um problema de lepra. E o profeta diz-lhe o quê? Em 2 de Reis 5,14. Vamos ler. 2 de Reis. Parem, diz o seguinte: desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão quantas vezes?
7. Conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um, e ficou purificado. Ou seja, não foram 6 vezes, não foi durante o período das 6 igrejas. Quando é que ele ficou purificado? Na 7ª vez, a 7ª igreja, Laodiceia. A lepra é símbolo de pecado. Quando é que Deus vai resolver finalmente o problema do pecado? Na 7ª igreja. Quem é que está a viver na 7ª igreja? Nós. Nós, irmãos, é que vamos estar vivos e contribuir para que Deus possa resolver finalmente o problema do pecado, a purificação. Tal e qual como Naamã, portanto a história da salvação já estava contida na experiência de Naamã. Não era apenas uma cura física, não. Deus estava-nos a explicar a história da salvação através da experiência de Naamã. Já tinham pensado nisto? Talvez não. Muito bem. Será neste período, irmãos, que a lepra do pecado finalmente será eliminada. Muito bem. Outra história. Houve um profeta que orou e desceu fogo do céu e consumiu tudo. Lembram-se quem foi? Elias, não foi? Elias, muito bem. Depois ele orou novamente para que a chuva, primeiro ele orou para que a chuva não viesse e depois orou para que a chuva viesse. Quantas vezes é que ele orou? Lembram-se? Vamos abrir em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Vamos ler o versículo 17 e 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou com fervor. Não foi uma oração normal. Foi com fervor, para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. E se formos confirmar, não vamos ler tudo, isto encontra-se em 1ª de Reis, capítulo 17 e capítulo 18. Quantas vezes os irmãos conhecem a história? Quantas vezes é que ele orou? 6 vezes. E mandou o criado ver se já estava chovendo. E durante 6 vezes ele foi ver e choveu? Não. Quando é que choveu? À 7ª vez. Ou seja, a chuva serôdia vai cair no período da 7ª igreja. E quem é que estará em atuação nessa altura? O tal profeta Elias. Onde é que nós encontramos isso? Em Malaquias. O profeta Malaquias, o que é que ele diz? Vamos ver o que é que diz. Capítulo 4, versículo 5, Deus diz: Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas quem era esse Elias? Ele já tinha subido ao céu. O profeta verdadeiramente já tinha subido ao céu. Será que era João Batista, esse Elias? Não. Porquê? Porque diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então Deus está a comparar o seu povo no tempo do fim com o profeta Elias. E à semelhança do que fez Elias, nós também precisaremos orar. E no período da 7ª igreja, Laodiceia, vai vir a chuva. Muito bem. Lembram-se quanto tempo é que Elias andou fugido, depois que ele orou para que não chovesse? Quanto tempo é que ele andou fugido no deserto?
Lembram-se? Foram 3 anos e meio, não foi? Que não choveu. E por acaso, já repararam que ele andou no deserto 3 anos e meio? E o que Apocalipse disse? Que a mulher, a igreja, iria fazer durante 3 anos e meio. Não foi fugir para o deserto? É só por acaso. Temos isso em Apocalipse capítulo 12, versículo 6, que a mulher fugiu para o deserto durante onde já tinha lugar preparado por Deus durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. A história de Elias cumpriu-se literalmente no período de 3 anos e meio, ou seja, 1260 dias de perseguição papal. Ao fim dos 3 anos e meio, o que é que deveria acontecer? Elias deveria orar pela chuva. E quem é o Elias? Somos nós. O que devemos estar a fazer? Orando pela chuva. Orando pela chuva, porque ela vai vir. Ela vai vir com muita força e com muito poder. Mas é interessante também uma outra ilustração. É que depois Elias, ele volta vitorioso, clama pela chuva e vai enfrentar uma mulher. Lembram-se? Qual foi a mulher que ele teve que enfrentar? Falsa. Jezabel. E depois, o que é que ele faz? Acaba por fugir com uma angústia antes de ser trasladado ao céu. Encontramos isso em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 4. Irmãos, esta é a história que nos vai acontecer, ou seja, no 7º período, nós temos que clamar pela chuva, enfrentar Jezabel. Quem é Jezabel? A igreja falsa, a mulher, fugir novamente para as montanhas e andar em grande angústia. É só por acaso. Então, a história de Elias é a nossa história. E nós sabemos o que vai acontecer através da história de Elias. O que é que Elias comeu nessa altura? Pão e água. O que é que nos diz em Isaías 33:16? Que o nosso pão e a nossa água serão certos, tal e qual como Elias. Muito bem, todas estas histórias da Bíblia nos fala-nos a nós, ao remanescente. A Bíblia diz que o chefe de família tira coisas novas e velhas do seu tesouro. E nós também estamos sempre da Bíblia a tirar coisas novas e coisas velhas. Sabemos que Cristo estava no céu com o seu Pai, está no lugar santíssimo. Mas antes de ele vir à terra, ele veio do lugar santíssimo. Foi batizado, pia, e foi morto. Altar dos holocaustos. Depois ele voltou para nos mostrar o caminho de volta à presença do Pai. Peço desculpa, aqui qualquer coisa que saiu do lugar. Ok. Ele subiu ao céu, ministrou no lugar santo e em 1844 passou para o Santíssimo. E ele mostra-nos exatamente onde é que nós estamos neste momento. Quem é a porta? É Jesus. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus. Quem é a água da vida? Pia. Jesus. Quem é o pão da vida? Mesa dos pães? Jesus. Quem é a luz do mundo? Castiçal. Jesus. Quem é que intercede por nós? Sacerdote? É Jesus. Quem é Deus conosco? É Jesus. Quem é aquele que os anjos adoram? Lugar santíssimo? É Jesus. Quem é o caráter da lei? Dentro da arca?
Jesus. Então, o santuário são imagens continuamente para nos chamar a atenção que só por Jesus, só com Jesus, só Ele pode resolver o problema que nós causamos, o problema do pecado. Então, nós temos no pátio a dimensão física, a justificação, temos no lugar santo a parte mental, ou seja, a santificação, e temos no Santíssimo a parte espiritual, que é a glorificação. O santuário é o antídoto para o pecado, é o plano de Deus para detonar Satanás. O santuário é o plano de Deus para detonar Satanás. Isaías 30, 21 diz que este é o caminho, andai nele. O santuário. Muito bem. Mas também Deus diz para não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. É curioso que Deus usa estas duas expressões, a direita e a esquerda. Encontramos isso em Josué, capítulo 1, versículo 7. O que é que são os da direita? São os conservadores. O que é que são os da esquerda? São os liberais. Não é? Então, os conservadores são aqueles da justiça, aqueles que temos que pagar pelas nossas, temos que pagar, não é? As penitências. São os acusadores dos irmãos. Estes são os da direita, os críticos, os que acusam, os severos, os da lei. Os liberais são os do amor. Deus não se preocupa com isso. São os do Efraim, não é? Estão entregues aos ídolos. São aqueles que podem tudo e não há problema nenhum. Então Deus diz que são dois extremos. Mas Ele diz para não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Nem para o extremo do legalismo, da acusação, da crítica, da exigência, nem para a esquerda. Ou seja, para o outro extremo, de que não há problema, pode-se tudo, Deus é amor, perdoa tudo. Sabem que o diabo trabalhou durante toda a Idade Média para destruir o plano de Deus. Como é que nós vemos isso? Em Daniel 8:11, diz que o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O lugar do santuário foi deitado abaixo, ou seja, o plano de Satanás era destruir da mente das pessoas, tirar da mente das pessoas o plano da salvação. E porquê tirar o plano da salvação? Precisamente porque o plano da salvação é para nos salvar de um problema. Qual é o problema? O pecado. O pecado. Então, o sacrifício, como é que Satanás destruiu isto? Ele destruiu isto através de uma organização chamada ICAR. O que é ICAR? A Igreja Católica Apostólica Romana. Como é que ele fez isto? Como é que ele deitou o santuário por terra? Bom, altar dos sacrifícios, o que é que a ICAR ensinou? O sacrifício de Jesus não chega, não é suficiente, nós temos que fazer sacrifícios. Até certo ponto estava certo, mas não são penitências. Batismo, a pia. A ICAR ensinou que não está, esse batismo não é bem assim. Nós temos que garantir isso batizando as crianças logo que elas nascem. Terceiro ponto. A mesa dos pães. O que é o pão da vida? A palavra de Deus. Então a ICAR ensinou que a Bíblia não é para qualquer pessoa. Só os padres é que podem ensiná-la. E em latim. E foi assim durante muito tempo, durante o período das 6 igrejas. Não foi? Durante o período das 6 igrejas. A oração, o altar do incenso. O que é a ICAR ensinou? Que não se pode ser orgulhoso e presunçoso, querendo ir diretamente a Deus. Temos que ter intercessores. A Maria e os santos. O candelabro. O que é ICAR?
ensinou a luz do testemunho para os que não pensam como nós. E por fim, a Arca da Aliança. O que é que a Icar ensinou? Satanás, a lei não está bem assim, então vamos mudá-la. Então Satanás quis apagar da mente das pessoas o caminho de volta para as pessoas continuarem perdidas. E deitou o santuário por terra. E hoje, quem é que conhece a doutrina do santuário? Só nós. Vejam a responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos. Nós temos a obrigação de explicar às pessoas, ensinando-lhes a doutrina do santuário. Porque santuário é só um. Não é o santuário de Fátima, não é o santuário de Lourdes, não é o santuário de Medjugorje, não é outros santuários. É o santuário no céu. Sacerdote é só um, o sumo sacerdote, Jesus Cristo. Tudo o resto não pode ser chamado sacerdote. Bom, mas então com esta contaminação toda, Deus disse em Daniel 8,14, vamos ver o que é que diz o texto? Uma de vocês pode abrir o micro e ler Daniel 8,14, por favor. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Muito obrigada. Normalmente, nós dizemos que o santuário começou a ser purificado em 1844. Não dizemos isso? Mas não é isso que o texto diz. Ele diz até. Então significa que até 1844 e Deus já estava a começar a purificar o santuário. Não é depois de 1844. Estão a ver a diferença? Não diz lá depois de 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Não é isso que diz. Diz até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ou seja, durante vários anos, Deus, séculos inclusivamente, Deus já estava purificando o seu santuário. E se não reparem, olhem, por exemplo, em 1382, John Wycliffe restaurou a mesa dos pães quando ele traduziu a Bíblia, que é o pão da vida, para o inglês. Reparem, 1382, foi bem antes de 1844. Depois temos, em 1517, um outro homem que Deus levantou, Martinho Lutero, e ele vai restaurar o quê? O altar do sacrifício, quando ele ensinou que a justificação é única e exclusivamente pela fé no sacrifício de Jesus. Então vejam aqui Deus a restaurar e a purificar já o santuário. Depois, em 1650, a Pia, os anabatistas, através de John Smith e um outro, um Roger, o que é que eles restauram? A imagem do batismo, que não deveria ser em crianças, mas em adultos. Mais tarde, temos os anglicanos, restauram o altar do incenso, ou seja, a oração. E mais tarde, em 1750, através de John Wesley, metodista, Deus começa a restaurar a verdade do candelabro do testemunho, 1750. Ou seja, Deus vai restaurando os móveis, um por um, os móveis do santuário. Qual era o último móvel que faltava? Porque é a arca.
Ou seja, durante 6 períodos, 6 igrejas, 6 vezes, não se concluiu a purificação. O Naamã só foi purificado da lepra do pecado na 7ª vez. Irmãos, então é a nós, a 7ª igreja, na 7ª igreja, que Deus vai concluir finalmente a purificação e resolver o problema do pecado de uma vez por todas. Ou seja, podemos ver isto como uma corrida, não é? Uma corrida em que o testemunho vai sendo passado de um para o outro. E, portanto, nós não podemos desprezar as outras igrejas, porque as outras igrejas tiveram o seu papel, elas foram levantadas por Deus, com um propósito, ir restaurando, a pouco e pouco, as várias verdades do santuário, até que chegamos à última parte da corrida. E quem é que está correndo nessa última parte da corrida? Nós. Vamos abrir em 1 de Coríntios, capítulo 9. Primeira de Coríntios, capítulo 9, e vamos ler o versículo 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, está a falar de Laodiceia, exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles os que correm lá nas Olimpíadas, ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Antes, eu, Laodiceia, subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Irmãos, já foi feita uma corrida. Ela já se iniciou há muito tempo. Só falta a última parte. E essa última parte foi-nos confiada por Deus a nós. Lembram-se da parábola da dracma perdida? Era uma mulher. Curiosamente não era um homem, era uma mulher. Mulher igreja. O que é que ela perdeu? Quantas dracmas ela tinha? 10. Ela tinha 10 dracmas. 10 mandamentos. Quantos se perderam? 1. Lembra-te do dia de sábado. Essa dracma foi perdida. A mulher é a igreja. A nossa igreja. E o que é que a mulher fez? Primeira coisa que ela fez. Se os irmãos forem à parábola, vão ver que a primeira coisa que ela fez foi acender a candeia. Ou seja, procurou a luz, a Bíblia. A segunda coisa que ela fez foi varrer a casa. Ou seja, deitou fora todo o lixo. E encontrou a dracma. O mandamento perdido. Valioso. E quando ela encontrou esse mandamento, o que é que a mulher fez? Foi ter com as suas amigas, outras mulheres, ou seja, outras igrejas. Então nós temos a obrigação de ir ter com as outras igrejas. E disse a mulher: encontrei a dracma perdida. Ou seja, houve um mandamento que se perdeu. Alegrem-se comigo, porque nós o encontramos. A quem é que Deus deu essa missão?
à mulher da parábola. Quem é? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é uma missão qualquer, irmãos, não é mais uma igreja, nós não somos mais uma igreja. Então, nós estamos na última parte da corrida. Eu sei que existe muita expectativa e também sei que as dificuldades são muitas. Acredito que talvez tenhamos perdido muito tempo como igreja, porque condescendemos com muitas coisas. Talvez estejamos doentes, enfraquecidos, muito enfraquecidos. Uns com doenças, os outros espiritualmente fracos. Mas estamos quase a finalizar a corrida, irmãos. E se houver dor, Deus prometeu vir nos ajudar. Porque esta é a igreja que vai terminar a corrida. Irmãos, nós somos a igreja que vai terminar a corrida. E por isso, eu e vocês, todos vocês, foram chamados para terminar a corrida. Vai haver luta? Vai. Vai haver dor? Vai. Mas temos uma certeza. É que o Pai vai vir em nosso auxílio. Vamos ver um pequenino vídeo.
Obrigada, Lígia. Vamos fazer uma oração, eu vou orar, está bem? Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, o Senhor é um Pai maravilhoso. Reconhecemos, Senhor, que estamos fracos, cansados, doloridos. A vida tem sido difícil, provavelmente é capaz de piorar ainda, mas uma coisa é certa, o Senhor como Pai vai vir em nosso auxílio e nos concederá poder para que mesmo com dor, mesmo com sacrifício, nós poderemos terminar a corrida e o seu nome ser finalmente vindicado perante todo o universo. Que o Senhor nos ajude a não desistir. Que o Senhor nos conceda ânimo e coragem. Batize-nos com o seu Espírito, Pai. Sopre em nós o fogo da vida. Reaviva a sua igreja. Reaviva a liderança, os pastores. Reaviva a fé dos jovens, das crianças, das mulheres e homens. Por favor, Pai, sopre o seu Espírito sobre nós. Nós que somos um vale de ossos secos, sequíssimos, e faça de nós um exército. Que o Senhor nos dê coragem de permanecermos pela verdade, firmes na verdade, ainda que caiam os céus. Batize-nos com o seu Espírito. É o que lhe suplicamos por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. E a Punira? Sim. Vamos fazer mais uma oração e uma oração cantada, se puder. Mais alguém gostaria de orar? Bem-vinda, irmã Terezinha, muito obrigada. Irmã Terezinha e Aparecida, então. Bom dia. Primeiro a irmã Terezinha, depois a Aparecida. Ok. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor dos exércitos, Pai querido. Oh Pai, tenha misericórdia de nós. Que mensagem tocante, Pai. Meu Deus, tenha misericórdia de nós que fazemos parte da tua igreja, que fazemos parte do teu povo, que temos essa incumbência, Senhor Jesus, de levar esta mensagem, de pregar a última mensagem de advertência ao mundo perdido, ao mundo caído. Oh Deus, em nome de Jesus, reaviva a nossa fé, como a tua serva orou, nos desperta, Pai, nos levanta, derrama sobre nós a ação do Espírito. Senhor, me dá uma angústia tão grande ver, Pai, o desejo que eu tenho de levantar, de erguer a voz, de levar a tua mensagem. Tantas pessoas em nossa volta, Pai, amigos, filhos, parentes bem-chegados, dormindo, indiferente, Pai, nessa hora final da história dessa terra. E nós estamos com a sede tão grande, com um desejo tão grande de fazer alguma coisa, mas o que fazer? Não sabemos por onde começar. Meu Deus, derrama sobre nós o teu poder. Eis-nos aqui, ó Pai. Todos nós que estamos nessa sala de consagração nessa manhã, nós estamos, ó Pai, buscando o Senhor poder, buscando o Senhor de sabedoria, buscando o Senhor força. Para o que o Senhor quer que nós façamos, ó Pai? Dá-nos o teu poder. Nos usa, ó Pai, faz de nós instrumento em tuas mãos, nos usa da maneira que o Senhor quer, porque nós possamos, ó Pai, ser usado para o Senhor, para divertir, para despertar, Pai, para chamar as pessoas, ó Pai, para acordar, Pai, que o Senhor está voltando, o fim chegou, e nós precisamos de nos despertar, de nos avivar, de nos acordar, de levantar a tocha dessa verdade, Pai. Oh Deus, tenha misericórdia, tira-nos dessa angústia, nos ajuda a tomar uma posição, nos ajuda, Pai, a pegar nossas lâmpadas, Pai, e levar a tocha dessa verdade, Pai, para que as pessoas possam ser acordadas, despertadas. Que angústia, Pai, ver todas as pessoas em nossas voltas dormindo, indiferente, naquele pensamento, meu Senhor, tarde virá, e nós sabemos que não, chegou a hora, Pai, é hora de despertarmos do sono, é hora, Pai, de
nos avivar, é hora de nos mover e nós não sabemos o que fazer. Dá-nos o teu poder, Pai, nos desperta por misericórdia. Quero clamar ao Senhor por cada pessoa que está nessa sala aqui nessa manhã, cada lar representado, Pai, cada filha e cada filho do Senhor. Oh Deus, por misericórdia, nos batiza com o teu Santo Espírito, nos reveste o teu poder, salva a nossa família, Pai, que tem mães como eu, angustiada, Pai, com o coração sangrando, Pai, de tristeza, por ver os nossos filhos, Pai, longe do Senhor, ver a impiedade dos nossos filhos, ver a distância desde o Senhor, a indiferença. E por mais que nós falamos, nós oramos, nós jejuamos, nós não vemos mudança nele, mas precisa haver uma mudança na minha vida, na vida de cada um de nós. Por misericórdia, transforma o nosso caráter. Dá-nos um caráter semelhante do Senhor, por misericórdia, Pai. Dá-nos o poder e força para nós abandonar o pecado e termos a vida santa, uma vida íntegra, uma vida reta diante do Senhor. Pai, dá-nos união. Pai, há ainda no nosso meio muita divergência, muitas contendas, muita desunião. Pai, por misericórdia, Pai querido, nos ajuda, nós que somos da verdade presentes, estamos buscando o teu poder, nos ajuda, Pai, sermos unidos uns com os outros. Nós te imploramos, ó Pai, te suplicamos essas bênçãos, Deus eterno, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, ainda na tua presença, Pai querido. Sei nesse momento, Pai, que essa oração teria sido uma oração cantada, mas eu necessito falar com o Senhor nessa manhã. Primeiramente, eu peço ao Senhor perdão pela explosão que eu tive aqui na minha casa ontem, meu Deus. É que às vezes a luta, a corrida é tão difícil que a gente perde a estribeira. Mas eu sei que o Senhor me perdoa. Por isso, nessa manhã, eu quero agradecer o Senhor por essa mensagem maravilhosa, Pai, que o Senhor trouxe através da tua filha, a nossa irmã Belinha. Muito obrigado, Senhor Jesus. E eu peço, Senhor, que nos ajude, Senhor, nessa caminhada. Como diz a nossa irmã, nós ficamos com uma angústia tão grande, meu Pai. A gente vê os nossos familiares se afundando. E a gente fica como se, por onde começar, como diz a nossa irmã, como começar? Se a gente fala, briga, o que fazer, Senhor? Portanto, meu Deus, eu te suplico, como a nossa irmã Irani disse ontem, quebra, Senhor, o poder ilusório que há nos nossos familiares. Desperta esse povo, Senhor, nos desperta, para que nós possamos ver a luz que é o Senhor e seguir essa luz. Pai eterno, muito obrigado. Não tenho muito o que falar nessa manhã, mas eu só peço, Senhor, que assim como aquele pai, Senhor, amparou aquele filho naquela pista ali, nos ampara, nos ajuda, Senhor. Mesmo entre essas dores que nós passamos, nós queremos chegar no final. E isso nós só vamos conseguir. Aleluia, Jesus. Se o Senhor nos abraçar como aquele pai abraçou aquele filho ali na pista. Portanto, Pai, muito obrigado. E coloque em nós uma fé viva, uma fé, Senhor, capaz de enxergar o invisível e saber que o Senhor está perto de nós nessa corrida. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Possam todos que nos cercam ver Jesus em nós. Brilhe em nossa vida intensa como a luz que nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos cercam ver Jesus em nós. Nós somos
peregrinos em jornada. À nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. Milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixarão, e a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos cercam ver Jesus em nós. Brilhe nossa vida intensa como a luz, que nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos cercam ver Jesus em nós. Em muito pouco tempo, vidas vêm e vão. Os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram. Precisam do exemplo, do serviço e do amor. Possam todos que nos cercam ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz, que nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos cercam ver Jesus em nós. Possam todos que nos cercam ver Jesus em nós. Amém. Amém, amém, amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, Rutinha, por esse lindo louvor que encheu o nosso coração, né? Que responsabilidade, meu Deus. Nos conduza, Senhor, por favor. Nos capacita, nos abraça, nos pega no colo, como aquele pai fez com o filho. Agora a gente vai iniciar os momentos das considerações. Quem gostaria? Heloísa, minha irmã, seja muito bem-vinda, querida. Pode compartilhar conosco o que o Santo falou ao seu coração. Bom dia, minhas queridas. Então, essa é uma das mensagens que eu mais gosto de ouvir. Porque eu amo saber que eu sou uma pessoa, eu não sou qualquer pessoa dentro do conflito espiritual. Que nós somos pessoas muito, muito, muito importantes, né? E 1 Pedro 2,9, lá fala o seguinte:
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que povo lindo que nós somos! Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Mas lá em Deuteronômio 7, 7 a 9, aliás, em Êxodo 19, 5 a 6, lá fala que agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Olha, nós somos a propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás ao filho de Israel. Então, nós não somos qualquer povo. Não somos o qualquer povo porque somos o maior. Porque lá em Deuteronômio 7, 7 a 9, fala também que nós fomos escolhidos não porque somos o maior, não. É porque o Senhor nos ama, né? Então, e o espírito de profecia, lá no livro Mensagens Escolhidas, ele fala o seguinte: sou instruída a dizer aos adventistas do sétimo dia, em todo o mundo, Deus chamou-nos como um povo para sermos um particular tesouro. Ai, meus queridos, quando eu li isso aqui, eu fiquei maravilhada, porque Deus chama você, Iapo, de particular tesouro, sabe? Chama você, Belinha, de particular tesouro. Ele designou que a sua igreja na terra esteja perfeitamente unida no Espírito e conselho do Senhor dos Exércitos até o fim do tempo. Lá no livro Testemunhos para a Igreja, lá fala assim: o Senhor nos tornou os depositários de sua lei. Ele confiou a sagrada e eterna verdade, que deve ser transmitida a outros em fiéis advertências, repreensões e encorajamento. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo, com a grande talhadeira da verdade. Ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si, tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na obra final da salvação. Amados, o que é ser embaixador? Embaixador é aquele que vai representar o seu presidente, o seu rei, em outro país. Nós aqui estamos representando ao nosso Deus. O nosso Deus está lá no céu e ele nos delegou algo tão importante. Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos os depositários da lei de Deus. Por quê? A Belinha falou de forma brilhante, né? Um se perdeu. E somos nós que vamos ter que resgatar, guardar essa lei, porque a lei ela está sendo jogada por terra, né? Então os adventistas é um povo diferente, eles são atalaias, eles são portadores de luz, eles são separados do mundo, é um povo peculiar, ele é uma geração eleita, é um povo adquirido, é um povo santo, é um reino sacerdotal, né? Então, mas por que Deus, né? Por que nós somos tudo isso para Deus? Lá em 1 Pedro 2,9 falou, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas que missão então é essa? Qual é essa mensagem? Qual é essa virtude? Qual é essa mensagem que nós devemos anunciar? Lá em Testemunhos Seletos, capítulo, lá no livro 3, né, página 140, fala: o maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a esse povo, a fim de serem transmitidas ao mundo.
em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia, postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Então, quando a Belinha falou aí da verdade presente, que Deus sempre teve uma verdade presente em todos os tempos, qual é a verdade presente para os nossos dias? As 3 mensagens angélicas. E é por isso que nós, adventistas do sétimo dia, somos os depositários da lei de Deus, porque Deus sabia que nesses dias, aonde a verdade seria jogada por terra, Deus teria que ter um povo especial, diferente, que ia guardar a sua lei. Por quê? Porque estaremos em dias de tão negras trevas de pecado, que o livro Educação, página 78, fala que a maior necessidade do mundo é de homens. Homens que não se compram, nem se vendem. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros, honestos. Homens que não tenham medo, né? Que não tenham temor de chamar o pecado pelo nome exato. Homens cuja a consciência seja tão fiel ao dever como é a bússola, é ao polo. Então, nós não vamos passar por dias terríveis. Talvez vamos ter que sair mancando aí, né? De dores nas pernas, de dores no coração, de dores na alma, porque chamar o pecado pelo nome, agora nos últimos dias, será crime. Será crime chamar o pecado pelo nome. Nós vimos aí há pouco tempo aqui, né, em Belo Horizonte, nós vimos aqui aquele jogador do Minas Tênis, né, que fez um comentário nas redes sociais sobre a ideologia de gênero. Ele perdeu o emprego, perdeu os patrocinadores. Então, meus queridos, chamar o pecado pelo nome daqui a pouco vai ser crime. Mas Deus separou um povo para chamar o pecado pelo nome exato. Por que ela fala exato? Porque o pecado ele tem nome. Pecado tem nome. Fofoca, murmuração, cobiça, inveja, orgulho, homossexualismo. Então, o pecado ele tem nome. E Deus separou esse povo, chamado povo adventista, porque esse povo não é qualquer povo. Eles serão os depositários da lei. Serão aqueles que terão, na hora que as trevas estiverem aí, que será crime, chamar o pecado pelo nome, esse povo vai se levantar e vai chamar o pecado pelo nome. Né? Então, Deus, ele é maravilhoso, porque ele nunca deixa, né, o seu povo desassistido. Deus sempre levanta algum profeta, Deus sempre levanta um povo, né, para poder cuidar da sua mensagem, para que o seu povo não fique às cegas. E para isso, né, eu achei maravilhosa a abordagem aí da Belinha falando, né, que a igreja é aquele 7º mergulho, né, que o Naamã deu ali. Então, nós temos uma missão especial, né? E uma coisa que eu acho muito linda, lá no Grande Conflito, fala assim, nós somos instruídos quanto à sua proximidade, e isso nos é exigido saber. Então, chegou o tempo de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação hoje está mais perto do que quando aceitamos a nossa fé. Então, é por isso que nós temos que compreender que, como adventistas do sétimo dia, a nossa missão hoje é levar a verdade presente. Qual é a verdade presente? As 3 mensagens angélicas. E
Deus conta comigo e com vocês, porque Ele deseja ardentemente que nós entendemos que nos últimos dias seremos aquele povo que chamaremos o pecado pelo seu nome exato. Não somos qualquer pessoa, somos nós, que somos os guardiões, os depositários da sua lei, somos os levitas para os últimos dias nessa terra. Então, que Deus abençoe, que você que está aí do outro lado, que você possa compreender que você não é qualquer pessoa, porque é esse o sentimento, sabe, Belinha, que eu estou saindo daqui hoje, que eu não sou qualquer pessoa, eu sou uma pessoa tão importante dentro do conflito entre o bem e o mal, e Deus conta comigo, Deus me separou, né? Eu sou um tesouro particular de Deus, e é isso que todos nós aqui nessa sala somos, tesouros particulares de Deus. Obrigada, Heloísa, pela sua reflexão. Você me fez lembrar daquela passagem que Jesus anda sobre as águas, né? Que os discípulos entram no barco e são açoitados pela tempestade. O Espírito de Profecia fala que Jesus estava na beira do lago e ele não tirou os olhos nem um minuto daquela preciosa carga, porque o que ia ali dentro do barco, né, eram seus discípulos, aqueles que iam revelar a verdade para o mundo depois, né, da sua morte. E hoje nós somos a preciosa carga daquele barco. Também estamos no barco, sendo açoitados pelas ondas, pelo vento, mas Cristo não tira os olhos de nós, para a honra e glória do nosso Deus. Muito obrigada. Rutinha, seja muito bem-vinda, querida. Pode falar. Oi, Apo. Bom dia para todos. Tá me ouvindo direitinho? Sim, estamos ouvindo. Se puder falar só mais um pouquinho mais alto. Agora tá melhor? Tá mais alto? Sim, melhorou. Então, eu estava ouvindo aqui também, né, a Heloísa, eu ia a parte que eu ia falar também um pouco sobre o que ela falou, né? Mas só para acrescentar um pouco aqui. Em Ciências do Bom Viver, diz assim, na página 36, os seguidores de Cristo devem ser a luz do mundo. Deseja Deus que sua alma esteja imbuída dos princípios do céu, os princípios da sua lei. Então, ao se porem em contato com o mundo, revelarão a luz que neles está. Sua firme fidelidade em todos os atos da vida será um meio de iluminação, né? É como nós ouvimos aqui, nós fomos chamados, né? Fomos separados como um povo especial. E o desejo de Deus é implantar a lei no nosso coração, né? Essa mensagem maravilhosa que a gente ouviu hoje, né? Da restauração do santuário. E o que está faltando é apenas lá a parte do Santíssimo, né? Deus está hoje fazendo a purificação, né? E lá é onde está a Arca da Aliança e a lei, né? E a lei. E nós conhecemos pela palavra de Deus que o que Deus quer é restaurar, colocar a lei no nosso coração, escrever a lei dele no nosso coração, né? Porque nós somos templos vivos, né? Existe o santuário, né? O santuário do céu, que realmente foi também manchado, e existe também nós que somos templos vivos de Deus, né? Que Ele quer habitar em nós. E realmente é um privilégio muito grande o que nós temos hoje, de termos sido chamados por Deus para recebermos, né, a tocha da verdade. É como que essa história que a irmã Belinha colocou no final, né, da maratona do homem que está correndo a maratona, né? E eu vejo assim que existiram muitos, né, que estiveram correndo nessa caminhada, segurando a tocha da verdade, e um foi passando para o outro, né, ao longo da história, e chegou até aqui, né? E hoje nós recebemos desses que correram no passado, a tocha
da verdade, e nós é que temos agora que terminar, que concluir a carreira. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente pensa nisso e enxerga, né, essa verdade. E, ao mesmo tempo, uma grande alegria, como a Heloísa falou, né? Porque nós, a Deus, não porque nós mereçamos, mas pelo amor de Deus, Ele nos chamou, né, para que a gente pudesse cooperar com Ele e pudéssemos ter uma parte muito importante, né, nesse grande plano dele de redenção, de salvação dos seres humanos. E que Deus possa nos ajudar a entender profundamente, né, esse plano, esse chamado que Deus tem para nós individualmente e começa na nossa vida, né? Nós temos que ser luz, temos que levar essa mensagem, mas para a gente poder levar essa mensagem, a gente precisa estar cheio dela, a gente precisa estar com a lei escrita no nosso coração. E aí a gente vai poder refletir, poder ser um instrumento de Deus nas mãos de Deus. Então, eu agradeço muito a Deus por essa mensagem que Ele trouxe para nós hoje, através da irmã Belinha, que nos faz refletir no senso da responsabilidade que nós temos e também no grande privilégio que nós temos, né, de poder estar vivendo nessa época e ser parte desse povo. E nós possamos verdadeiramente ser despertados, né, pelo Espírito Santo e nos encher dele para a gente poder cumprir com esse chamado, com esse propósito que Deus tão bondosamente teve e tem nas nossas vidas. Amém. Amém, Rutinha. Muito obrigada, viu, querida, pelas suas considerações. Aparecida, por favor, pode abrir seu microfone, fazer as suas considerações, e eu vou pedir que depois você ore, por favor, para a gente encerrar. Ok. Eu sou muito grata, né? E eu gostaria de só acrescentar mais um pouquinho que a irmã falou aí sobre uma coisa que a gente nós não podemos esquecer, é que todos aqueles que correram, né, como ela diz, com a tocha na mão, todos eles sofreram muita dor, né? Muita perseguição. E nessa manhã eu me alegro porque, como diz também a irmã, porque nós somos raça eleita. Deus não nos escolheu à toa. Nós somos pessoas especiais para levar uma mensagem. Essa mensagem hoje encantadora. Eu me lembrei aqui quando sobre Dracula, eu me lembrei que quando eu fui, tem um barulho aí? Eu me lembrei que quando veio essa mensagem para mim, a Ana Maria, ela ia em cada igreja, né? Nós duas passamos por várias igrejas, e a última que ela disse para mim, Aparecida, eu encontrei a igreja certa, a que guarda os 10 mandamentos. E eu me liguei, eu lembrei, né, na mensagem que a irmã Belinha falou sobre a dracma, e logo me veio a fisionomia da Ana Maria, com aquela alegria dela chegar perto de mim e falar comigo. Parecido, eu encontrei a igreja verdadeira. Quer dizer, naquela época, ela tinha encontrado a dracma, que a gente já tinha perdido há muito tempo. Então, eu agradeço muito a Deus, né? Esse testemunho é algo assim, são coisas que aconteceram na minha vida juntamente com ela, que são coisas verdadeiras, não é coisa que eu estou inventando, né? E ela alegrou tanto quando ela encontrou essa igreja adventista, né? Essa verdade. Então, eu agradeço, né? E agradeço também por essa mensagem maravilhosa, que o Espírito Santo de Deus continue abençoando a nossa irmã Belinha, né? A sensação que eu tenho é que, no momento que ela começa a falar, o Espírito Santo de Deus toma a nossa mente e a gente vai seguindo a linha do raciocínio dela, porque se a gente desviar um pouquinho, a gente perde o foco. Mas graças a Deus que Deus, né, o Espírito Santo de Deus está aí conosco, né? Então, que Deus nos ajude, né? Que nós permanecemos firmes, que essa mensagem a gente possa levar para outras pessoas. Amém?
Oremos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, mais uma vez, Espírito Santo, o Senhor que está nos ouvindo, eu gostaria de pedir ao Senhor nessa manhã, que o Senhor possa, Pai querido, fazer com que os nossos entes queridos possam encontrar essa dracma perdida, meu Pai. Possam encontrar o Senhor, possam encontrar essa verdade. E por isso, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, o sangue de Cristo que tem poder, venha mais uma vez, meu Pai, visitar o lar de cada uma que se encontra nesse momento na sala, quebrando, Senhor, os grilhões, quebrando esse poder, mais uma vez, ilusório de Satanás que atua na nossa família, impedindo que eles venham enxergar essa verdade. Pai eterno, nos ajude, Pai. Não nos deixe perder, Pai querido, essa dracma. Nos ajude, Senhor Jesus, a levantar essa bandeira, Senhor, essa bandeira ensanguentada. Muitos de nós, Pai, o Espírito de profecia fala que muitos de nós estamos arrastando essa bandeira. E essa bandeira não é para ser arrastada, é para ser erguida, meu Deus, levantada, hasteada, Senhor Jesus, para que o povo veja e enxergue essa verdade. Pai eterno, nos batiza com o teu Santo Espírito. Mais uma vez eu entrego cada um dessa sala, meu Pai, cada mãe de família, pais de família, que se encontra com seus filhos nas drogas, Senhor, as filhas, Senhor, discussões em casa, problema com o marido, que o Senhor nos ajude, Senhor Jesus. Não deixe que essas tribulações, que essas mazelas do inimigo venham nos tirar da tua presença, mas que o Senhor nos fortaleça, nos ajude. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos hoje lá no céu
Amém. Deus seja louvado. Eu louvo ao Senhor por mais esse dia. Agradeço a todas que estiveram aqui conosco. E espero que amanhã estejamos juntas aqui novamente. Até amanhã. Bom dia para todos. Fiquem com Deus. Amém. Bom dia.